Ok, então vamos agora encerrando aqui com variáveis, tá? Só para fixar exemplos de variáveis com seus tipos declarados aqui do lado. É uma variável nome que vai receber um texto, né? Eu tenho um exemplo aqui, Davi. Essa variável vai receber um texto, então ela tem que ser declarada como sendo do tipo literal. Beleza? Aqui está um exemplo de uma variável do tipo literal, que é justamente a variável que vai receber o nome do usuário, tá? Vai ser pedido na aplicação. Um exemplo de uma variável do tipo inteiro, idade, declarei o nome da variável e o tipo dela, inteiro. Por que inteiro? Porque você, quando vai digitar uma idade, você não digita, eu tenho 34,5 anos. Não existe casas decimais, né, para a idade. Então, essa idade é declarada como sendo do tipo inteiro, tá? E já aqui em média, é do tipo real, como a gente viu muitas vezes na aula, porque ela pode ter casas decimais, beleza? Então, aqui um exemplo, 1000,50, 1050, 1000,50. Bom, isso aqui, tendo a casa decimal, tem que ser declarado como uma variável do tipo real. Média do tipo real, idade inteiro e nome literal. É muito importante saber bem isso aqui para a gente passar adiante, ok? Então agora vamos aqui para estruturas de decisão. Nós temos o se e o escolha caso, beleza? No caso do se, vou fazer um exemplo aqui no Visual e vamos fazer o seguinte. Eu vou declarar, observe que aqui no espaço de variáveis, onde está escrito var, a gente escreve as variáveis que nós vamos utilizar no algoritmo. Você, antes de utilizar as variáveis, você tem que declarar elas aqui em cima. Então vamos declarar duas variáveis aqui. Num do tipo inteiro e num2 do tipo inteiro, tá? Aqui em seção de comandos eu posso apagar isso, selecionei, apago, dou um espaço, aqui eu dou um tab e vou colocar o seguinte: escrevam digite um número, leia num1, escrevam, digite outro número, leia num2. Bom, até aqui está entendido, né? A gente tem o início do algoritmo com o nome dele. Lembra que essas palavras reservadas aqui, ó, que a gente chama de palavras reservadas, né? Algoritmo, var, início e final algoritmo. Isso aqui, se a gente for ter outra prova, que precisar escrever a prova, né, no papel, como foi essa última, é necessário lembrar disso aqui, ó, onde começa o algoritmo, com que palavra começa o algoritmo, isso aqui é o nome do algoritmo, onde declara as variáveis, porque tem que ter esse var aqui, né? Início é aqui que vai estar o bloco das instruções e final algoritmo, fim algoritmo, né? Então, beleza. Outro detalhe, aqui nós temos duas variáveis do tipo inteiro, num1 e num2. Então, eu não preciso usar duas linhas para declarar essas duas variáveis. Eu posso fazer o seguinte, ó, já que elas são duas variáveis do mesmo tipo, inteiro, então eu posso fazer num1, vírgula, num2 do tipo inteiro. Pronto, são duas variáveis do mesmo tipo, eu posso declarar elas na mesma linha. Podem ser 10, 20, 30 variáveis. Se elas forem do mesmo tipo, eu posso colocar elas na mesma linha, separadas por vírgula. Então, beleza. Aqui no início eu peço escrevam, que é para escrever e pular uma linha, digite um número. Ele vai pegar esse número e vai armazenar na variável num1. Escrevam, digite outro número. Aí aqui eu digo leia num2. Ele vai pegar esse outro número e vai armazenar na variável num2. Agora entra
a estrutura se, né? Se num2 for maior que num1, então aí você já dá dois espaços, escreve fim se, lembra sempre de botar o fim da estrutura, e aí escreva o num2. Num2. O que é que está dizendo aqui nessa estrutura se? Ele vai ler o primeiro número e vai armazenar na variável num1. Ele vai ler o segundo número que o usuário vai digitar e vai armazenar na variável num2. Então eu já tenho num1 e num2. Cada uma das duas variáveis está com o valor que o usuário digitou. Ele digitou qualquer valor aqui para num1, digitou qualquer valor aqui para num2. O programa vem de cima para baixo e encontra uma estrutura de repetição, estrutura de decisão se. O que é que ele vai fazer? Ele entra no se, aí ele vê a condição, que é essa aqui, ó, a condição que ele vai testar. Se isso aqui for verdadeiro, então ele fará isso aqui. Beleza? É importante. Vocês veem que a aula de algoritmo, ela está bem interligada com o que a gente está vendo em matemática também, né? Eu coloquei entre parênteses aqui, olha só. Se essa estrutura aqui dentro for verdadeira e somente se ela for verdadeira, então o programa vai executar isso aqui, ó, que é escrever num2. Se num2 for maior que num1, então escreva num2. Vamos testar isso aqui. Então, eu venho em algoritmo, executar. Digite um número, 5, eu dou Enter. Digite outro número, 6. Quando eu der Enter, o que é que vai acontecer? Ele já está aqui, ó, com num1, que está valendo 5, e ele vai estar com num2, que vai estar valendo 6. Então, ele agora vai entrar aqui no se. Se num2, que é 6, for maior que num1, que é 5, ou seja, verdadeiro, 6 é maior que 5, num2 é maior que num1, então escreva num2. Então ele vai ter que escrever, agora quando eu apertar Enter, ele vai ter que escrever 6. E é isso que acontece. Ele escreve 6 e o programa terminou a execução. A gente pode melhorar isso aqui usando também o senão, né? Eu só coloquei aqui o seguinte: se num2 for maior que num1, então ele vai escrever num2. Mas se num2 não for maior que num1, ele não vai fazer nada, ele vai encerrar o programa, tá? Deixa eu só testar aqui, ó. 5 num2 é 4. Quando eu apertar Enter, ele não vai escrever nada e vai encerrar o programa. É isso que aconteceu. Agora, o que é que eu posso dizer? Se num2 for maior que num1, ele escreve num2. Se não, ou seja, se não for maior que num1, escreva num1. Como é que a gente faz isso? Então aqui mesmo eu dou um Enter. Posso voltar até para cá. Escrever se não. Outro aqui. Apertei a tecla Tab do computador e coloco, escreva num1. E beleza. Agora o que é que ele vai fazer? Vamos executar. Ele pede um número. Então eu vou lá e digito 5. Ele pede outro número. Eu vou digitar 4. Aí ele entrou aqui, ó. Leu num2. Ele entrou agora no se. Se num2 for maior que num1, então escreva num2. Num2 é maior que num1? Não é. 4 não é menor do que 5. Então essa estrutura aqui é falsa. Sendo falsa, o programa não vai executar essa linha de comando. Ele já pula para cá, ó, senão. Aí aqui não está especificando mais nenhuma condição. A única condição para eles executar escreva num1 aqui de baixo, ó, a única condição é se essa expressão aqui de cima for falsa. Ela sendo falsa, como no caso é,
num 2 é 4, num 1 é 5, num 2 não é maior que num 1, ele não vai escrever num 2, ele vai passar por senão e já vai escrever o num 1. Quando eu apertar Enter, ele vai escrever 5 e encerrar o programa. Ok. Encerrando. Então, é importante entender essa estrutura de decisão se. Na próxima videoaula eu vou colocar um exemplo da estrutura de decisão escolha caso. Beleza? Valeu!